Quando eu era adolescente, há uns 40 anos atrás, as borrachas se resumiam a essas três: a borracha branca macia, a borracha para apagar canetas e a borracha para uso artístico. Se você é uma pessoa mais experiente como eu, deve se lembrar, né? Nos dias atuais, a coisa ficou um pouquinho diferente. Se por um lado temos mais opções, por outro fica complicado saber qual a melhor opção para cada tipo de material. Para ajudar você com relação a essa questão, eu fiz alguns testes que respondem às seguintes perguntas: as borrachas são todas iguais ou elas possuem diferenças? As borrachas escolares podem ser usadas para apagar materiais artísticos? Qual a finalidade da borracha preta? Borrachas coloridas são melhores, piores ou não fazem diferença? Respondendo à primeira pergunta, sim, faz diferença a borracha que usamos. Cada borracha reage de forma diferente com materiais diferentes. Eu fiz várias experiências usando vários materiais e até me surpreendi com o resultado de algumas marcas. Os materiais utilizados foram o lápis de grafite comum, número 2, desse de uso escolar. Também usei os lápis de grafite de qualidade artística, do tipo Nero, que é um tipo de lápis de cera, lápis de cor, lápis sanguínea e lápis carvão. Algumas borrachas apresentaram um desempenho muito melhor do que as outras, mas nem sempre uma que apagou bem um material apagou bem um outro também. Alguns fabricantes possuem diversos modelos de borrachas, então aproveitei para fazer um comparativo entre as borrachas de uma mesma marca também, e foquei os testes nas borrachas que são mais fáceis de adquirir no Brasil. Uma das marcas que tem uma grande quantidade de borrachas é a Faber-Castell. E a Pentel é outra marca que fornece várias opções. Com relação à segunda pergunta, as borrachas escolares podem ser usadas para apagar materiais artísticos? A resposta é sim. As borrachas melhoraram bastante em qualidade, mas apesar disso, elas apresentam algumas desvantagens em relação às borrachas de nível artístico. Normalmente, as borrachas de nível escolar fazem mais sujeira e esfolam mais o papel. Apesar disso, algumas borrachas escolares apagaram bem em qualquer material. Qual a finalidade da borracha preta? A grande maioria das pessoas que ensinam desenho, principalmente as mais novas, não sabem para que serve a borracha preta. A borracha preta foi criada para ser usada em papéis coloridos ou pinturas com lápis de cor. Muitos papéis coloridos contêm cor apenas nas faces e não na massa. Você pode descobrir se um papel é colorido na massa ou na face cortando uma folha. Nos papéis coloridos, somente na face, você verá um filete branco no centro, enquanto nos papéis coloridos na massa será sempre da mesma cor. Quando você passa uma borracha branca em um papel colorido na superfície, pode acontecer de ficar um pouquinho esbranquiçado. A borracha preta nunca deixa o papel esbranquiçado. Uma outra coisa é que normalmente a borracha branca espalha mais os pigmentos do lápis de cor do que a borracha preta. Acontece que hoje em dia temos borrachas de diversas cores, o que nos leva para a quarta pergunta: borrachas coloridas são melhores, piores ou não fazem diferença? Pelos testes que eu realizei, as borrachas coloridas tiveram a mesma reação que a borracha preta. Elas são muito indicadas para o trabalho com papéis coloridos e com os lápis de cor. E elas funcionaram muito bem também no papel branco, e a sua escolha acaba se tornando uma questão apenas de gosto. Existem as diferenças entre as marcas que eu vou mostrar resumidamente em algumas tabelas. Com relação aos testes com as borrachas brancas de uso artístico, eu chequei a capacidade de apagar em situações extremas, onde a aplicação das manchas foi bem intensa. Para esse tipo de testes, eu usei os lápis de grafite, lápis Nero, lápis de cor e sanguina. A borracha da Sakura, a Sakura Fan High Quality, foi a que apresentou o melhor resultado para um tipo de borracha apaga-tudo. Mas isso não significa que ela foi a melhor em todos os testes. Por exemplo, com relação ao lápis de grafite, a minha preferência foi a Faber-Castell Dust Free. Só que a Dust Free não apaga bem o lápis do tipo Nero, enquanto a Sakura foi bem mais eficiente em todos os testes. As características mais relevantes para mim foram a intensidade com que a borracha conseguiu apagar e se não deixou o papel borrado no final.
Quanto mais eficiente nesses aspectos, maior foi a pontuação que ela obteve. Outras características que analisei é que se a borracha esfola o papel ou se deixa muitos grumos, e se no final a própria borracha permanece com o material que foi apagado. A seguir você pode verificar as minhas recomendações na ordem de minha preferência para cada material. As que estiverem na lista são as que são recomendadas, e as que não aparecerem indica que eu não recomendo. Para o lápis de grafite, a minha preferência foi a Faber-Castell, seguida da Tombow, Sakura, Staedtler e Pentel. Para o lápis tipo Nero, a melhor opção foi a Sakura, Tombow, Staedtler, Maped e Tris. Com relação aos lápis de cor, a Sakura foi melhor, a Tombow, Faber-Castell, Tris e Pentel. Já com os lápis sanguina, eu gostei da Sakura, Tombow, Derwent, Faber-Castell e Staedtler, Maped e a Tris. Então foi a maior seleção. Essa é a minha preferência de acordo com os diversos testes e uso que fiz, mas você pode ficar à vontade para ter uma opinião diferente da minha, conforme seus próprios testes e usos. Fiz o teste com as borrachas escolares com lápis de grafite e carvão, e até que se saíram bem. Eu escolhi uma das borrachas brancas tradicionais e algumas temáticas. A borracha de fruta, a que parece um drops, e a geleia apagam melhor do que a borracha que as tradicionais. Todas elas soltam muitos grumos, deixando o ambiente bem sujo. Esse teste com 5 borrachas fez mais sujeira do que todas as outras brancas de qualidade artística. Como eu já citei, as borrachas pretas foram inicialmente criadas para uso com os papéis coloridos, mas isso foi há muito tempo atrás. Atualmente, as borrachas brancas melhoraram bastante e praticamente não mancham mais os papéis. Então, o uso de borrachas dessa cor passa a ser uma questão de gosto. Apesar disso, os meus testes mostraram que ainda são melhores do que as borrachas brancas para apagar os lápis de cor sem borrar. Então, talvez seja uma opção deixar uma borracha preta reservada para esse material. Eu testei algumas borrachas pretas para descobrir qual a melhor entre elas. O teste foi realizado usando 4 materiais: lápis de grafite, lápis Nero, lápis de cor e sanguina. Eu avaliei as mesmas características avaliadas com as borrachas brancas. Dessa vez, os lápis foram aplicados com pouca pressão, com exceção do lápis de cor. Para os lápis de cor com papel colorido, a minha preferência ficou da seguinte forma, isso para todos os materiais utilizados. Em primeiro lugar, a Faber-Castell Dust Free preta, a Pentel Ink Black, a Faber-Castell Super Soft, a Tilibra e a Merkur. As borrachas coloridas apresentaram resultados semelhantes ao obtidos com borrachas pretas, tanto no papel branco quanto no papel colorido. Esses testes foram realizados com materiais que são do meu uso comum e podem variar conforme o uso de outros papéis em marcas diferentes de lápis de grafite, cor, sanguínea e carvão. Por isso você não deve considerar como um teste definitivo. Use apenas como uma fonte adicional de informação para sua tomada de decisão quando for efetuar as suas próprias escolhas, as suas próprias próximas compras. É isso.